Eu sou a Renata Londero. Sejam bem-vindos à nossa conversa, então, sobre cefaleia na medicina de família e na medicina do trabalho. Fiquei muito feliz em receber esse tema, porque eu costumo dizer que um médico com conhecimento razoável de cefaleia na medicina de família ou medicina do trabalho pode melhorar a vida de muitos pacientes. Então, eu acho um tema bastante interessante para nós discutirmos. Eu sou neurologista, trabalho com cefaleia e sou responsável pelo ambulatório de cefaleia do Hospital de Clínicas de Porto Alegre. Eu vou trazer para iniciar a nossa conversa o caso bem curtinho de 3 pacientes para motivar, então, a gente pensar em diagnóstico e manejo desses pacientes que se apresentam numa unidade de medicina do trabalho ou de medicina da família. Eu vou falar dessa primeira paciente que eu vou chamar de Ana, que é uma mulher dos seus 40 anos, que conta que tem cefaleia desde a adolescência, desde a época que ela ficou menstruada, episódios que vêm 1, 2 vezes por mês, às vezes com algum mês sem crise de dor de cabeça, em que ela tem uma dor forte, geralmente em uma metade da cabeça, muda de lado, que cursa com náusea, raramente com vômitos, que a luz do ambiente de trabalho incomoda, que o barulho dos filhos, que normalmente ela lida bem, no dia que está com a dor de cabeça incomoda bastante, e que é mais penoso fazer as atividades usuais dela nesses dias que ela tem as crises de dor de cabeça. A nossa segunda paciente é a Bibiana, que é uma menina de 30 anos, que conta que tem 5, 6 vezes por mês dores de cabeça em pressão, que não chegam a atrapalhar o dia dela, mas que incomodam pela frequência. Lá, 1/3 do mês ela acaba tendo dor de cabeça. Que ela costuma usar um paracetamol, não passa completamente, ela chega a ficar mais de 24 horas com dor de cabeça e vem procurar atendimento porque isso está começando a incomodar ela. E um terceiro paciente, que é o Rafael, que estava no trabalho e vem no serviço de atendimento do seu trabalho, contando que começou o dia normalmente, se alimentou, começou a atividade laborativa e repentinamente começou com uma dor extremamente forte, uma dor que ele nunca teve nada parecido na vida, e essa dor motivou ele então a procurar o serviço de medicina do trabalho. Esses 3 pacientes, olhamos para eles e pensamos, né, o que eles têm e o que nós podemos fazer para então melhorar a qualidade de vida deles e eventualmente proteger eles de uma doença grave que esteja por trás dessas dores de cabeça. O Sir William Osler nos fala uma frase que é importante em toda a medicina, mas especialmente importante quando a gente fala de cefaleia, né? Apenas ouça o seu paciente, ele está lhe dizendo o diagnóstico. Então, esses pacientes chegaram e contaram como foi a dor de cabeça deles, como é a dor de cabeça deles usualmente. Isso nos faz ir pensando num potencial diagnóstico. O que nós vamos procurar nesses pacientes, né, na anamnese deles? Então, onde a cabeça dói, como ela dói, arde, aperta, lateja, quanto dura uma crise? É uma crise breve, que dura menos de 30 minutos? É uma crise que dura 3 horas? Uma crise que dura um dia inteiro, 2 dias? Como ela se repete? Ao longo do dia eu posso ter mais de uma crise? Ou ela se repete ao longo do mês ou ao longo da semana? Desde quando tem essa dor? Que idade foi que ela se apresentou pela primeira vez? Então, no terceiro paciente, no Rafael, ela se apresentou hoje, não conhece essa dor de cabeça. Nas outras 2 pacientes, é uma dor que já as acompanha desde algum tempo. Quais os fatores associados? Então, essa questão da intolerância à luz, intolerância a barulho, náusea, se tem eventualmente lacrimejamento, se tem dor no pescoço, se tem outros fatores associados. Fatores de alívio e piora, coisas que o paciente faz, como ficar no escuro e perceber uma melhora da dor, ou se esconder do ruído e isso poder melhorar a dor, ou adotar uma postura mais ereta e isso aliviar a dor. Se já utilizou alguma medicação, e a partir daí então eu vou pensar o que eu vou utilizar para não ficar repetindo coisas que o paciente eventualmente utilizou e já não teve sucesso. História familiar, então a gente sabe que enxaqueca, que cefaleia insalva, são mais comuns a haver agregado familiar. Outras doenças que eventualmente o paciente tem. Então, um paciente que tem uma doença reumática pode ter a dor de cabeça relacionada a essa doença. Um paciente que não era hipertenso, está desenvolvendo uma hipertensão e está muito descontrolado, pode ter uma cefaleia secundária ao pico hipertensivo.
Um indivíduo que fez um infarto recentemente está usando um vasodilatador, pode estar com cefaleia secundária ao uso desse vasodilatador. Quais as outras medicações em uso, mesmo para condições não cefaleia? Feito a anamnese, partimos para o exame físico geral, exame físico neurológico. Então, eu vou aferir pressão arterial, vou ver fundo de olho, vou examinar a força do paciente, os reflexos. Esses são 4 itens especialmente importantes na anamnese, no exame físico do paciente com cefaleia. Uma vez de posse dos dados de história e do exame físico do paciente, então a gente vai procurar chegar a um diagnóstico, imaginar o que está acontecendo com esse indivíduo. É muito útil que se utilize a classificação internacional das cefaleias, que está disponível, como está mostrado para vocês à direita da tela no site da Sociedade Internacional de Cefaleia, e também disponível em português num PDF que se encontra dentro do site mesmo. A classificação internacional nos ajuda a, uma vez tendo anamnese e exame físico, chegar mais perto do que realmente é o nome da cefaleia do paciente. Então, uma cefaleia tipo tensão tem determinados critérios, e eu vou falar de alguns dos critérios de algumas cefaleias para vocês, dos mais comuns. Quando é que eu estou frente a uma migrânia? Quando um paciente tem crises que não tratadas duram de 4 a 72 horas, essa dor necessariamente deve ter 2 dos 4 critérios que aparecem no quadrinho amarelo. Ela deve ser hemicraniana, latejante, moderada a forte, atrapalhar a atividade de vida diária. Pelo menos 2 desses 4 que estão mostrados ali no quadro. E deve ter pelo menos um dos 2 que estão mostrados no quadrinho vermelho. Náusea e ou vômito, basta um dos 2 para preencher o critério. Fono e fotofobia. Nesse caso, precisamos ter os 2 para a gente preencher o critério. Como é que é uma cefaleia tipo tensão? É uma dor que predominantemente é bilateral, em peso ou aperto, leve a moderada, não chega a piorar com atividades de vida diária. Uma dor que não tem mais de um de fono e fotofobia, e normalmente isso é leve. Então, assim, barulho incomoda um pouquinho, fono, luz incomoda um pouco, talvez. Não é tão marcado quanto quando a gente vê o paciente com enxaqueca. E não tem náusea ou, no máximo, náusea leve, e mesmo assim, náusea leve é mais comum na cefaleia do tipo tensão crônica, quando o indivíduo tem mais de 30 dias com dor de cabeça no mês. Uma cefaleia menos comum, mas importante de ser reconhecida para que esse paciente seja encaminhado, via de regra, para o especialista para ter tratamento adequado, é a cefaleia em salvas ou cluster. É uma dor que dura de 15 a 180 minutos, mas tem a característica muito típica de, ao longo do dia, se repetir várias vezes. De 1 a 8 vezes o paciente tem essa crise que dura de 15 a 180 minutos. Essa dor é unilateral fixa para cada paciente, normalmente descrita como excruciante, é uma dor muito forte, que dá basicamente no olho, na região periocular, e que deve estar associada ou a uma agitação importante, o paciente durante a crise fica andando de um lado para o outro, ou a sintoma autonômico do mesmo lado da dor. E esses sintomas são mostrados na foto que está à direita de vocês. Uma semiptose palpebral, miose, lacrimejamento, rinorreia, vermelhidão da face ou do olho, e o que a foto não mostra, uma sensação de plenitude auricular, de ouvido cheio. Então, eu devo ter ou caminhar para um lado para o outro, e ou o sintoma autonômico do mesmo lado da dor. Essa dor normalmente vai se repetir de forma diária por 6, 10, 12 semanas, e esse cluster, essa salva, vai ceder. E aí, dentro de um tempo, esse quadro pode se repetir, caracterizando a cefaleia em salva. Ainda importante nos pacientes que se apresentam com cefaleia é tentar identificar fatores de gravidade, para que não se deixe passar uma cefaleia de uma causa grave, que pode levar à morte ou uma incapacidade severa, e acabar dando um diagnóstico de uma cefaleia mais tranquilizante para esse paciente. O que são esses sinais vermelhos ou bandeiras vermelhas das dores de cabeça? O indivíduo que se apresenta com dor de cabeça mais sintoma sistêmico, tem febre, tem perda de peso, tem dor articular associada, se deve pensar então numa cefaleia secundária.
O indivíduo que tem exame neurológico anormal, então tem dor de cabeça e um hemicorpo formiga, ou ele está atáxico, ou ele tem assimetria dos reflexos profundos, também isso deve alertar para uma possível cefaleia de causa secundária. Uma dor forte que em 60 segundos, dentro de 1 minuto, ela atinge um pico de intensidade, uma dor descrita como excruciante, extremamente intensa, geralmente se apresentando pela primeira vez dessa forma na vida do paciente. Uma cefaleia nova num indivíduo que é HIV ou que já teve uma neoplasia, mesmo que essas doenças aparentemente estejam controladas, cefaleia nova nesse paciente sempre deve levar a pensar em cefaleia secundária. Uma dor nova também numa pessoa acima de 50 anos. Não é usual que as cefaleias primárias comecem acima dessa idade, e então uma cefaleia nova no indivíduo acima dos 50 deve sempre ser pensada inicialmente como uma cefaleia secundária. E as cefaleias desencadeadas pela manobra de Valsalva. Então, quando o indivíduo faz algum movimento que aumenta a pressão intraabdominal, essa pressão é transmitida à coluna de líquor e assim para a cabeça. E se o paciente já tem um aumento de pressão intracraniana, nesse momento de aumento de pressão abdominal, isso é melhor percebido e isso desencadeia a crise de dor de cabeça. Atentar que quem tem enxaqueca e vai se movimentar, vai fazer um exercício, vai tender a piorar da sua dor. Aqui a gente está falando de uma cefaleia desencadeada pelo exercício. Ainda há quem divida os sinais de alarme em cefaleia entre os red flags e os orange flags. Os orange flags seriam sinais de potencial gravidade, mas que não precisam ser investigados necessariamente naquele dia, que se propõe que, se puder pedir exames de investigação para o paciente, ele retornar e ser reavaliado dentro de uma semana, não necessariamente esse paciente tem que ficar internado no hospital. Então, uma dor que desperta o paciente durante a noite, geralmente uma dor nova que desperta o paciente durante a noite, uma dor relacionada ao decúbito, que ela só piora quando o paciente se põe de pé, que é sugestivo de hipotensão intracraniana, ou que ela piora quando o paciente deita, sugerindo uma hipertensão intracraniana. Uma dor nova, que é unilateral fixa, potencialmente pode significar cefaleia secundária, e mais recente se tem acrescentado nesses sinais de alarme a cefaleia por uso excessivo de analgésico, que eu considero especialmente importante esse alerta para quem trabalha com o paciente na medicina do trabalho, na unidade básica de saúde. Esse é o principal momento de prevenir o uso excessivo e de estar alerta para o paciente que está iniciando a fazer o uso excessivo de analgésico. O que caracteriza este uso inadequado da analgesia? O paciente que, nas suas dores, acaba precisando utilizar analgésico comum mais de 14 dias por mês, ou anti-inflamatório também mais de 14 dias por mês, que usa triptano, sumatriptano, naratriptano, zolmitriptano, que usa as medicações ergotamínicas, como cefalium, cefalive, que usa isometepteno, que é a neusaldina, mais do que 9 dias por mês, que usa analgésico anti-inflamatório associado a carisoprodol ou cafeína, e que usa até codeína, tramadol ou morfina para tratamento da cefaleia, que já de um modo geral não é adequado para tratamento de dor de cabeça, 9 ou mais de 9 dias por mês. Sempre que se identificar, ao longo de 3 meses, o uso destes números de medicação ou mais, nós vamos estar frente a um paciente com uso excessivo de analgésico e ele deve ser fortemente orientado e tratado no sentido de reduzir esse uso excessivo, porque o uso excessivo pode levar à cronificação da cefaleia. Nós devemos estar alertas para isso e principalmente para a prevenção dessa situação. Comentando então os critérios para diagnóstico das cefaleias, a Ana, que tem uma cefaleia hemicraniana, com náusea, eventualmente vômito, intolerância à luz e a barulho, já fica claro para a gente que se trata de uma migrânia. A nossa segunda paciente, a Bibiana, tem uma cefaleia em impressão que atrapalha mais pela repetição, pelo número de dias por mês, do que pela crise em si, o que nos faz pensar numa cefaleia do tipo tensão. 2 pacientes jovens, uma com 30, outra com 40 anos, com histórico de repetição ao longo da vida. Muito diferente do quadro do Rafael, que tem uma cefaleia pela primeira vez extremamente forte.
Essa cefaleia, chamada cefaleia em thunderclap, ou cefaleia em trovoada, ela sugere sangramento intracraniano. Então, esse paciente deve ser encaminhado para o serviço de emergência para investigar essa possibilidade. Existem outros tantos diagnósticos diferenciais, mas a preocupação principal é excluir sangramento intracraniano.